Oi, gente, boa tarde, boa noite já, né? Eu iniciei só para o pessoal ir chegando e se ajeitando. Eu só vou encher a garrafinha de água, peço desculpas, hoje eu me atrasei um pouquinho porque eu tive um pequeno contratempo com as fotos, mas tudo resolvido. Aí eu resolvi iniciar só para o pessoal ir chegando, para vocês irem se arrumando. Eu vou lembrar também para quem tá aí para já pegar o papel, a caneta, né, pro nosso potinho, pro nosso diário, né, que hoje nós daremos continuidade a essa escrita. Então, daqui a pouquinho eu só vou encher minha garrafa de água, tá? Ai, já voltei, gente. Já peguei a água já. Tô só passando aqui pela porta. Ai, não tem mais nada pra fazer. Olá. Ai, desculpa o atraso, desculpa a demora. Deixa eu só me conectar aqui para poder ver os comentários. E aí eu queria dar outro aviso, que é o que eu tô sem óculos, o meu óculos ele quebrou. Então eu tô sem ele, mas eu já tinha que trocar mesmo, só que eu só vou trocar um pouco mais pra frente. Então, sério. Então, eu só vou pedir a compreensão de todos, porque a leitura, principalmente dos comentários, que a letra é bem miudinha, vai ficar um pouco precária por esses dias. Mas eu vou resolver logo isso do óculos, não se preocupe. E também hoje eu vou pedir licença para vocês porque tá muito quente, muito calor. Então eu vou pedir licença pra gravar, fazer a live aqui com vocês com o cabelo preso desse jeito. Deixa eu ver aqui. O som tá bom pra vocês? O som tá saindo. O som tá saindo legal? Boa noite, Bruna. Deixa eu mudar aqui só, já consegui colocar. Deixa eu só mudar pra minha conta. Boa noite, Bruna. Boa noite, professora Fabrícia. Boa noite, Ana Paula. Boa
noite, bem. Seja bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Juliana. Boa noite, Liz. Boa noite, Rafa. Boa noite, Edileia. Bom, outro aviso, eu lembrei. Ontem eu precisei ir até a minha casa em Seropédica e ela tava besuntada na poeira. Então, meu nariz, ele tá pingando desde que eu acordei. Eu já pinguei remédio nele. Mas ele ainda tá com algumas sequelas, né? São quase 200 quilômetros de nariz também. Então, assim, eu tô fungando, às vezes eu fico com a voz um pouco mais anasalada também, mas não é nada demais, é só alergia mesmo. Então eu vou iniciar, vou fazer a audiodescrição, eu aproveito para lembrá-los novamente do papel e da caneta para o nosso momento do pote ou do dicionário, do diário, e para vocês deixarem por perto. Eu vou começar fazendo a audiodescrição. Atrás de mim, no fundo do cenário, temos o banner do projeto, que hoje está encobertinho pelas fotos, mas ele é majoritariamente branco. Ele é majoritariamente branco, tá escrito em letras cor-de-rosa o nome do projeto, de linhas outras histórias, novas memórias. Ele tem um desenho de um livro aberto. Desse livro aberto sai um balão das cores do céu noturno, um azul escuro. Tem 3 montanhas, um castelo, um dragão, um unicórnio, um sol sorridente, uma lua dormindo, algumas estrelas, uma menina voando em cima de um livro. À frente desse banner nós temos os livros que nos acompanharam ao longo desse mês de setembro. Temos o Batman, que a minha mãe fez de crochê. Um pouco mais à frente, do meu lado direito, temos um banner que imita uma lousa. Ele tá todo desenhado hoje, ele tá com a data de hoje, dia 30/9/2020, com Hugo Jeremias Ruralindo no mês do emocionário. Isso tá escrito dentro de algumas nuvens. Temos um gigante que não dá pra ver, o tronco de um gigante, né, na verdade, né, não dá pra ver o rosto, porque obviamente ele é gigante, então ele passou do banner. E ele tá meio deformadinho, mas ele tá na frente de um muro. Atrás dele tem um muro de tijolos. Tá escrito o título dos nossos encontros de quartas, que é Quartas em Linha e Nós. Também o nome está encoberto por nuvens. A História da Noite, que é Se Eu Fosse um Grande Gigante, do Guride. E o muro no meio do livro, do John Age. E dentro do nosso gigante temos um muro dividido ao meio, com as emoções que trabalhamos ao longo desse mês no nosso emocionário. Euforia, solidão, aversão, felicidade, desejo, medo, entusiasmo, expectativa, aceitação. O amor e a gratidão, elas estão no meio da quebra do muro, falando que só a partir do momento que a gente se permite sentir, a gente consegue quebrar com nossos muros e nossas barreiras internas. E aí tem uns tijolinhos, né, saindo dentro do gigante, porque o amor e a gratidão estão quebrando o muro interno dele. Do meu lado esquerdo, temos o nosso monstrinho, o Hugo Jeremias Ruralindo. Ele é um monstro feito de caixa de sapato. Ele tá com a boca aberta. Ele tem... Deixa eu ajeitar aqui o dentinho dele. Ele tem os dentes afiados. Tem 2 mãos com 3 garras à frente do seu corpo. Ele tem um olho tipo ciborgue. E ele é todo colorido, imitando peças de Lego, das cores azul, laranja, vermelho, verde e amarelo. À frente do Hugo temos a nossa porta do armário.
basicamente caixa de sapato de 2 cores, dividida no meio, né? A parte superior é branca, a parte inferior é preta. No centro dela temos a logo do nosso projeto e ela tem uma maçaneta marrom. No centro do vídeo tem eu tô com a blusa branca do projeto, com a imagem de um céu com algumas nuvens, um sol e 2 crianças voando em cima de um livro, sendo puxados, os livros puxados por balões das cores azul, vermelho, amarelo e verde. Eu tô com o cabelo preso hoje num coque. Meu cabelo é liso, preto. E é isso. Foi a audiodescrição certinha. Deixa eu ver o que vocês falaram. Sim, eu esqueci de falar. No nosso varal, não fiz a audiodescrição do nosso varal. No nosso varal, um pouquinho acima da minha cabeça, temos todas as fotos que nos acompanharam e que compõem o nosso porta-fotos de emoções. No final, elas se juntarão em um quebra-cabeça. É um spoiler, mas é um spoiler que eu acho que não vai ter tanto impacto, mas mais pra frente vocês verão. E temos uma fotinho da Mafalda aqui no centro, né? Hoje que a gente perdeu, na verdade a gente não perdeu porque ele se torna infinito, mas hoje que a gente está prestando também uma homenagem ao falecimento do Quino, né, que é o autor da Mafalda. Então, eu acho que agora foi a audiodescrição de todo mundo. Eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas deixa eu tentar dar uma passadinha aqui. A Bruna falou: quantos significados uma imagem que fala por milhões de palavras. Gente, desculpa, o carro acabou batendo aqui. A professora Fabrícia falou: amor e gratidão quebrando muros. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas enfim, vamos dar início. Eu vou tentar botar um pouquinho mais pra cima pra ver se eu consigo enxergar melhor. Bom, ao longo desse mês, né, nós compartilhamos vários significados e cores para emoções, né, mostrando a pluralidade singular de cada uma delas. No nosso emocionário, destacamos as palavras que hoje compõem o corpo do nosso grande gigante, né, que está desenhado no nosso quadro. E também tantas outras que nos acompanharam e que surgiram durante as lives, durante os debates, e que nos mostram, né, que cada uma pode ser muitas e são tantas. E aí eu queria perguntar a vocês que emoção que vocês destacariam, né, que te acompanhou durante todo esse mês. Eu vou falar a minha, eu costumo pensar aqui com vocês. Eu acho que a minha emoção, tanto pode ser que a gente tenha trabalhado, ou pode ser uma nova, mas que emoção que te acompanhou durante esse mês? Pra mim, eu acho que foi união. Não sei se união seria uma emoção, acho que não, pera. Deixa eu ver, seria... deixa eu ver uma emoção. Eu pensei no amor também, Liz, mas eu queria falar uma outra. Acho que seria carinho, cumplicidade, talvez. Carinho e cumplicidade. A Liz falou amor, a Juliana falou entusiasmo. Mais alguém?
Eu ficaria com carinho e cumplicidade. Pra mim. A Renata falou empatia, a professora Fabrícia falou coragem, a Bruna falou acolhimento. E aí são vários os sentimentos, as emoções que nos acompanharam nesse mês. A Sarge Ferreira falou que coragem. Para Rafaela foi carinho. E são várias, né? Emoções que nos acompanham. E nervosismo, a Rafa falou. A Ana Paula também falou coragem. Nervosismo, sim, sempre. Mas o nervosismo bom agora, né? E nesse momento que vivemos, somos constantemente visitados pela expectativa também, né? E no nosso emocionário, a Bela Oviedo ressalta que a expectativa é a esperança de que algo que desejamos aconteça. Ter expectativa é uma das melhores maneiras de curtir a vida e fazer as coisas com energia. As coisas naturalmente despertam expectativas ou somos nós que a criamos? Podemos ter expectativas em relação a quase tudo. A ter um irmãozinho, a comemorar nosso aniversário, a ir pra praia, a sair para brincar com os amigos. A expectativa é um ingrediente que dá sabor à vida. A Luana falou que perseverança e medo, né? São os sentimentos. A Renata disse resiliência. E na expectativa que dá esse sabor à vida, né? Ela também nos permite servir e experimentar diferentes banquetes. Sua panela de preparo é a imaginação. O e se do sonho que nos permite... Ai, gente, tá dando pra ver a imagem? Acho que não focou. Pra mim não focou, peraí. Deixa eu afastar um pouquinho pra ver se ele foca. Agora focou. Não sei se era a minha internet também, que tava meio ruimzinho. Né? Nesse tempero, né, a panela que nos ajuda a temperar a expectativa é a nossa imaginação. É o e se do sonho que nos permite ser o que quisermos ser, a hora que queremos ser. Até mesmo se eu quisesse ser um gigante, né? E se eu fosse um grande gigante? A nossa primeira história da noite. Se eu fosse um grande gigante, do Buriti. Hoje eu dei de cara com uma trilha de formigas. Então pensei, para elas eu sou enorme. Não, mais que enorme, eu sou um grande gigante. Já imaginou? Se eu fosse um grande gigante, nunca caberia inteiro nas fotografias. Se eu fosse um grande gigante, eu brincava de trocar as nuvens de lugar. Se eu fosse um grande gigante, eu abraçava bem forte as montanhas que vivem sozinhas no horizonte.
fosse um grande gigante, eu me transformava num morro para as árvores do bosque. Se eu fosse um grande gigante, eu seria um maestro de uma imensa orquestra de pássaros. Se eu fosse um grande gigante, eu tirava da neblina todos os barcos perdidos nos mares. Se eu fosse um grande gigante, eu contava para a lua muitas histórias sobre a terra. E daria tchauzinho para os trens durante muito tempo, até eles sumirem no infinito. Se eu fosse um grande gigante, eu tirava fotos incríveis dos turistas lá no alto do Corcovado. Então eu me pergunto, como um gigante se sente numa altura onde não existe ninguém? Como vocês acham que o gigante se sente em uma altura onde não existe ninguém? A professora Fabrícia perguntou: ser gigante nos permite que expectativa? Boa ou ruim? Como é que vocês acham que o gigante se sente numa altura onde não existe ninguém? A Sardi falou sozinho. Ah, deixa eu tirar aqui, não quer sair. Ah, saiu. A Ana Paula falou: em alguns momentos sou gigante, em outros bem pequenina. A Juliana falou que pensou em sozinho também. E aí a gente pode também refletir, né, de que serve o crescimento, o agigantamento, se não for para compartilhar, se não for compartilhado. É uma ilusão de... É um sentimento de se ficar sozinho lá de cima. E então, do que adiantaria ser tão gigante assim se você não permite, ou se você não tem ninguém para compartilhar essa grandeza junto com você? A Bruna falou: doido para fazer um amigo. E aí a gente tem toda essa os nossos sonhos também, os nossos desejos, os planejamentos que nos escapam, né? E se eu fosse isso, e se eu fosse aquilo, e a gente tá nesse constante planejamento, né? E por isso, por esse planejamento ser constante, por esses sonhos e desejos serem constantes, a reinvenção de si deve ser diária e, né, constante também, porque nós vivemos nesse ciclo de planejamento, execução, avaliação e a revisão desse planejamento, que se criam novos planejamentos, novos sonhos, e nós temos que perceber que nem sempre nós conseguimos ter esse controle tão fechadinho de tudo, tão perfeitinho de tudo. A professora Fabrícia falou, né? Há condicionantes que a vida nos impõe.
e a gente precisa sempre se preparar para esses e se's que nos escapam, sem deixar de lado aquele e se que a gente cultiva por nós também, né? Daqueles sonhos de crianças, né? De quantos e se's, né, que a gente não teve ao longo da nossa vida, né? Por exemplo, uma das perguntas que a gente já começa na provocação do debate seria a pergunta, né? O que você queria ser quando crescesse? Quando pequenos, quando crianças. Vocês lembram do que vocês gostariam de ser quando crescessem? Eu tenho duas bem marcantes que seria ser bombeira e trabalhar numa livraria. Um desses eu já trabalhei numa livraria, eu trabalhei um tempinho na Travessa. Gostaria de ter ficado mais até, mas fiquei o tempo que tinha que ficar. Mas ainda sonho em voltar a trabalhar numa livraria ou em algo parecido com os livros, né? Já faço aqui um pouco. Então um deles continuou, mas o Bombeiras, tipo, eu olhava com um olhar muito romantizado para a profissão. Depois que eu fui compreender um pouco melhor sobre o que seria de fato a profissão, eu vi que eu não tenho chances nenhuma de ser, porque eu tenho pânico de altura, um pânico enorme, e aí eu queria ser também dentre várias coisas, porque um sonho de vida seria abrir uma porta com chute. Esse ainda posso realizar mesmo, né, não sendo bombeira, mas eu vi que não daria certo na profissão. Hoje eu assisto séries, Chicago Fire, Station 19, e pra suprir isso, mas o da livraria eu consegui. A Juliana falou que queria ser carnavalesca. A professora Fabrícia falou bailarina. São esses vários sonhos de criança, né? E aí, quem somos hoje, né? Onde estamos hoje? E que condicionantes sociais interferiram, né, para chegarmos aqui, e uns mais distantes, outros mais próximos daquele e se do passado, da infância, mas que fomos construindo novas peças do quebra-cabeça, adaptando outras, né? E aí a gente percebe que os nossos planos, eles não dependem exclusivamente de nós, mas que sempre temos alguma escolha ou escolhas, ainda que de uma forma um pouco limitada ou um pouco que nos escape num primeiro momento, mas que possa aparecer depois. E essas escolhas que fazemos na nossa infância e adolescência, do que queremos ser, de quem queremos ser, elas não são escolhas definitivas. E que bom que não são, né? Porque significa que a gente está em constante desenvolvimento, em constante reinvenção, e não precisa ser aquilo, né, só. A Alice Santos falou que queria ser aeromoça, mas a expectativa dela foi quebrada na escola quando o menino me falou que eles não contratavam negros. São essas os muros, né, que se erguem pra gente nessa sociedade, os muros propositais, para que tenha essa quebra de expectativa e que a gente fique dentro de um determinado molde, de um determinado padrão, né? A Bruna falou que desde criança de ser professora, hoje em dia criança de novo.
A Luana falou astronauta e desenhista de histórias em quadrinhos. Nossa, que legal. A Ana Paula falou que sempre sonhou em ser professora. Depois de ultrapassar muitas barreiras, realizei esse sonho de infância. Ai, que lindo. Boa noite, Dona Ivone. Que bom, saudade de você também. Tá tudo bem com a senhora? E aí, né, as nossas escolhas, elas, que a gente faz na infância e na adolescência, elas não precisam ser definitivas, elas não podem ser definitivas também. Porque a gente pode mudar, a gente pode sonhar novos sonhos também, né? E aí, quando muitas vezes há, né, uma pressão muito grande, principalmente nessa época, na época do vestibular, né? Que você precisa, naquele momento, falam, né, a gente, o discurso que nos levam a comprar é um discurso de que a gente precisa, naquele momento, definir todo, fazer todo um planejamento de vida, e se não for aquele, a gente falhou, né, de certo modo. E aí tem toda essa pressão social, uma pressão familiar e a pressão até mesmo pessoal de se cobrar tanto, de acreditar que se não for aquilo não é nada. E aí você acaba se frustrando, né? E não reconhecendo outros caminhos também. E nessa pandemia, isso se acentua, se acirra um pouco, né? Porque é um momento em que os estudantes também tem essa pressão do não saber como é que vai ser daqui pra frente, ainda de uma forma mais acentuada, né, por esse contexto da pandemia, de mudanças na educação, né, de mudanças sociais e na educação. E aí tem toda essa pressão, né, principalmente dos vestibulandos, para se ingressar numa faculdade, numa universidade, e às vezes a gente acha que não vai. Deixa eu abrir. Que não vai conseguir, mas a gente acaba no seu devido tempo também conseguindo e vendo novos caminhos na estrada. E aí no destaque 1 nós temos a foto da Cleia, e na legenda ela traz: ainda criança, ouvia minha mãe dizer que faculdade era coisa de rico. Na minha inocência, aceitava não sonhar. Talvez não fossem apenas palavras sem expectativas. Eram tempos sombrios. Essa imagem, registrada pela lente da amizade, representa o lugar do início da reinvenção de mim. Hoje, nesse contexto de distanciamento, levito em exposição, dando linha à minha exposição para dizer de mim, com as pontas dos dedos, do que penso e também do que calei até aqui. Não sei se dá para ver. E aí a nossa reinvenção, ela às vezes vem do resgate dos nossos sonhos infantis. Às vezes o silêncio também grita e nos impulsiona a seguir e a encontrar novos caminhos e a reconhecer tantos outros também. Às vezes,
nosso eu infantil é o nosso melhor guru. É o melhor guru, né, que podemos ter. Pois ele sempre nos pergunta o que ou quem queremos ser. E nos lembra de sonhar. Sempre mais alto. E em sonho, né, nós encontramos o nosso pássaro mágico, capaz de voos incríveis. E aí, a nossa primeira pergunta para compor o nosso pote, o nosso diário, ela é: o que ou quem você gostaria de ser no futuro? Deixa eu escrever aqui. Dia 30, né? E a minha, não sei se vai dar pra ler, mas eu botei que eu gostaria, nossa, não lembro de que. Eu gostaria de estar sempre rodeada por novas e velhas histórias nas páginas e imagens dos livros. Né? Basicamente uma continuação daquele sonho de infância de trabalhar numa livraria. Eu acho que não vai dar pra ler porque não focou e a letra já é deplorável, mas enfim. A professora Fabrícia falou: o quero ser do passado encontra o quero ser do futuro. Exatamente. Quase como uma evolução ou uma continuidade do ser pequenininho, né, pro ser mais gigante. Onde tá? Tá. E aí, né, em um projeto societário como capitalista, essa pergunta de o que você quer ser e quem você quer ser acaba tendo um prazo de validade, né? E essa validade, ela diminui cada vez mais a cada avançar desse projeto societário, que precisa cada vez mais tirar essa pergunta, né, das mentes das pessoas, porque é perigoso você parar e refletir sobre isso, porque se você reflete sobre si, sobre o seu posicionamento, sobre os seus desejos, então você briga por eles na medida daquilo que é possível. E aí você acaba percebendo coisas que, né, nessa sociedade, né, para o capitalista, para a classe dominante, não é de interesse. Então vende-se a ideia de que é perda de tempo você pensar em si, né? Pois isso não é produtivo, porque pensar em si não vai gerar para eles o progresso que eles querem, né? O progresso financeiro, o progresso lucrativo da mais-valia. Então, por isso mesmo, precisamos sempre resgatar a nossa criança interior e tá sempre perguntando o que eu quero ser, quem eu quero ser e como eu posso alcançar isso. A professora Fabrícia falou que no capitalismo talvez essa pergunta do passado ou para o futuro nem encontre tanto espaço,
Verdade. E aí é por isso que a gente precisa sempre resgatar essa criança, sempre olhar com os olhos de criança, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes. E resgatar a nossa criança para permitir que ela brinque com as nuvens, para permitir que ela troque histórias e segredos com a lua, para se reconhecer enquanto natureza que vive. Opa, pausou, voltou? Ah, tá. Já voltou. Pra mim tinha parado aqui, eu fiquei. Tá. E aí pra se reconhecer como natureza que vive, né? Porque quando a gente se reconhece como parte da natureza, como parte complementar e junto à natureza, a gente consegue compreender a grande perda que está sendo essas queimadas no Pantanal, os ataques à natureza, tanto a natureza vegetal quanto a natureza humana, que está sempre, principalmente nessa pandemia, vem sofrendo com grandes ataques, e principalmente nesse governo genocida e que tem, parece uma grande aversão à vida, seja ela a vida das plantas, dos animais, seja ela a vida humana, né? A vida no modo geral, né? Porque todas essas estão conectadas e a gente precisa se reconhecer enquanto parte delas. Só assim a gente consegue ter uma dimensão de como do impacto que essas queimadas no Pantanal deixarão, né? E é um impacto que a volta será muito pesada, né? Resgatar o que se perdeu vai demandar muito da gente, e fora os outros ataques que esse sinistro do meio ambiente tem feito. Aí a professora Fabrícia falou, a natureza também vira mercadoria e passa a ser infinita, como se fosse para este projeto capitalista. Verdade, né? E aí é preciso brincar, é preciso se permitir ver o mundo com os olhos de criança para poder reconhecê-lo, né? Para poder reconhecê-lo e se reconhecer como pertencente a ele também. Então, é sempre necessário manter viva aquela chama e aquela esperança de criança. É necessário estar sempre em contato com o seu eu infantil. E aí temos o nosso segundo destaque de hoje, que é da Rosana Aparecida Figueiredo. Ela traz na legenda: compartilho com vocês essa foto do dia em que me vi criança novamente. Neste dia, eu nem poderia imaginar que atualmente estaríamos vivendo uma pandemia. Neste dia, eu brinquei no parquinho, me diverti com a minha família. Comi milho, algodão doce, pipoca. Fui feliz. Nestes dias, eu consegui vencer a depressão e a ansiedade e consegui aproveitar cada minuto do passeio. E isso foi extremamente importante para mim, pois desde a minha infância eu amo o parque de diversões. Meus pais sempre me levavam. Então, poder reviver essa época novamente, tendo ao meu lado meu amor, a minha sogra e, como sempre, os meus pais, conseguindo de fato me divertir, me fez muito feliz. Me senti uma criança novamente, uma eterna criança feliz.
Porque é brincando e se divertindo que transformamos nosso olhar para reconhecer novos caminhos e novas possibilidades. Treinamos e transformamos o nosso olhar com a diversão para conseguir ver a realidade através de um outro ângulo. Um ângulo que nos permita ser e que nos permita sempre encontrar maneiras de passar pelo muro no meio do caminho ou pelo muro no meio do livro. O nosso segundo ponto da noite. O muro no meio do livro, do John Wayne. Tem um muro no meio do livro. E isso é bom. O muro protege este lado do livro. Do outro lado do livro. Este lado do livro é seguro. O outro lado não é. Agora, a coisa mais perigosa do outro lado do livro é o ogro. Se o ogro me pega, ele me come. Por isso eu fico feliz que tenha um muro no meio do livro. E eu estou do lado de cá. Espera aí, não te tá vendo? Isso não era para acontecer neste lado do muro. Uau, muito obrigado. Ai não, eu estou do outro lado do livro. E você é o ogro que vai me comer? Eu sou um ogro legal e este lado do livro é fantástico. E qual foi o
outro lado do muro que você transpassou, ainda que com medo, que você descobriu ser fantástico? Você já passou por uma situação assim, né? E o que a professora Fabrícia, eu vi aqui que... perdi a ponta do Durex. Não. A professora Liz falou assim, onde está o perigo? E às vezes o que é perigo pra mim não é perigo pro outro, né? E o que é perigo pro outro não é perigo pra mim, né? São essas construções do perigo. E como é que a violência e o perigo, eles são construídos sobre um discurso que favorece esse ou aquele, né? Sempre favorece um lado do muro. E por que, né, isso? Fica a reflexão aí para vocês, né? Por que é feito esse jogo de perigo e violência? De contar que do outro lado do muro é perigoso e, né, por quê? Né? O que seria o perigo, o que seria a violência? A professora Fabrícia já jogou outras duas reflexões também pra gente, né? Que monstros reais o capitalismo nos esconde e que outros esse mesmo projeto diz serem perigosos. Verdade. E, né, até que ponto, né, esse muro também nos limita, até que ponto esse muro é um muro de fato concreto, né, um muro firme, né? O projeto societário capitalista, ele mesmo já constrói muros, e aí constrói esses muros para nos separar, para que a gente não possa se reconhecer lado a lado, né? E aí esse projeto ele constrói societário, ele constrói muros externos e muros internos, né? Porque ele precisa dessa divisão, ele precisa dessa segregação para se firmar e para reproduzir o medo e a insegurança constante. E aí, quando começamos a reproduzir, por reproduzir, sem criticar, sem reconhecer, sem enxergar o que vem por trás daquilo que se apresenta pra gente, quando a gente começa a ficar confortáveis do nosso lado do muro e a achar que estamos bem, que estamos seguros, a gente começa a afundar, assim como no livro, a gente nem percebe a correnteza subir para nos pegar. E, né, e às vezes a gente acaba, quando a gente está nessa situação, a gente acaba ajudando na manutenção desse muro. Nós acabamos permitindo, ainda que de forma indireta e inconsciente, essa vigilância. A gente se permite não só ser vigiado, como a gente acaba vigiando o outro também, né? A professora Liz botou assim: hoje foi noticiado mais um ataque às aulas virtuais da UFBA. Quem está do outro lado do muro da internet? É algo, né, que a gente precisa se questionar sempre, principalmente diante de tantos ataques à educação, aos professores e nesse aprofundamento de censura que a gente vem enfrentando. E a pandemia, ela torna esses muros maiores e a gente em uma vigilância cada vez mais constante um dos outros e servindo para construir muros e grades cada vez maiores, né? Por isso que é necessário a gente olhar internamente, reconhecer de que lado do muro nós estamos e ver que nós não estamos tão seguros assim e que às vezes
e que a gente precisa, né, passar esse muro e se permitir reconhecer quem está do outro lado de fato desse muro. Quem a gente pensa que é um ogro prestes a nos devorar tá nos salvando do nosso lado do muro, né? De ser morto pela água ou mordido por um jacaré, né? E nós só conseguimos, mas a gente só consegue ter essa noção de passar por esse muro quando nós olhamos pra gente, quando nós fechamos os nossos olhos e olhamos as nossas necessidades e nosso muro ou nossos muros internos. E aí temos o terceiro destaque, a terceira foto da noite. Deixa eu abrir aqui. Que é da Cássia Viana. A Cássia escreve: de olhos fechados, tirei essa foto sem querer e gostei da foto. Talvez porque nunca tenha me reparado assim, desse jeito. Quando fechamos os olhos, não podemos nos ver no espelho, mas nos vemos na nossa maior profundidade. De uns tempos pra cá, venho me contemplando por dentro. Venho me vendo por um ângulo muito particular e me reinventando a todo instante. Me vejo e revejo por dentro numa busca intensa sobre quem eu sou, em um universo único do meu interior. A meu ver, para a gente se reinventar, temos que nos conhecer por inteiro. Só assim poderemos criar uma verdadeira nova versão da gente mesmo. E por isso que é importante sempre a leitura de si e a escrita de si, pois é nelas que conseguimos conhecer as nossas forças e fraquezas, as nossas incertezas e limites, nossas vantagens, nossos sonhos, e tudo isso e mais nos indica como podemos lutar para derrubar os muros e governos, ou como pintar aqueles muros que não podemos derrubar, mesmo sendo gigantes ou contando com a ajuda de um ogro amigo. E é na leitura da gente também que a gente consegue reconhecer a diferença do outro e reconhecer que não é porque o outro é diferente da gente que ele não possa estar do nosso lado do muro também. E devemos também saber que esse é um processo constante. Ele não... um processo diário e constante, né? Até mesmo nos dias de chuva, né, no nosso céu. E talvez até principalmente nos dias de chuva do nosso céu. E a leitura e a escrita de si é uma leitura e uma escrita diária que ela não vai se findar com esse mês. Esse mês ele veio para nos impulsionar a continuar com o nosso pote, com o nosso diário, com o nosso pensar em nós e com o nosso escrever para nós, por nós, sobre nós. Uma escrita pessoal que nos permita refletir, nos reconhecer de um determinado lado do muro e como nós podemos ajudar e como nós podemos somar
na luta com outros tantos que estão de tantos outros lados do muro e nos reconhecer, né, juntos na luta para derrubar esses muros. E juntos, né, todas as quartas, vamos pegar a primeira foto, juntos, né, todas as quartas, desde maio, nós temos construindo, nós viemos construindo desde maio essa concha de retalho. Através de cada um, em cada lugar, ainda que distante, estando sempre juntos de alguma maneira. Ah, deixa eu colar aqui, peraí. Eita. E essa grande concha de retalhos, ela vem se construindo e continuará se construindo da gente, né? E ela foi se moldando entre medos, entre monstros, entre perdas, entre saudades, histórias e memórias que todas elas nos permitiram chegar aqui nesse processo de constante de reconstrução e ressignificação de nós, de reconhecimento de emoções, de descoberta de emoções, de ressignificação de cores, de trocas de ideias, de trocas de histórias, de trocas de reflexão, sempre juntas, ainda que cada uma em suas casas. E esses medos, esses monstros, essas perdas, essas saudades, essas histórias, essas memórias construídas em coletivo e particular, num coletivo tão singular, elas nos permitiram chegar a esse momento, a esse mês, em uma grande e infinita. Opa, peraí, não colou direito. Do mês não podia ser outro senão as tantas reinvenções
de nós. Espera que amassou aqui. Deixa eu ver o que a Alice falou. A Alice colocou: quando a gente se conhece mais ficamos mais fortes para derrubar, transpor ou manter o nosso muro. Posso pensar em um muro. Eita, perdi. Um muro de proteção e de valorização das coisas. Perdi de novo. Ah, meu Deus, perdi o comentário da Liz. Ah, tá. Proteção e valorização das coisas que para mim são boas e me fazem bem. A Juliana colocou. Ah, tem um ver mais aqui, pera. Mesmo todos nós separados, impressionante como aqui se constrói um sentimento de força de maneira natural. É extremamente importante termos tido a oportunidade de olhar para si durante esses 5 encontros. Não só olhar para si, mas poder conhecer um pouquinho mais do outro. Saber das virtudes e fraquezas de cada um para poder tornar esse cantinho ainda mais um espaço de acolhimento e união. A professora Fabrícia, reconstrução de si em nós. A Alice falou, ninguém se faz sozinho. Exatamente. A professora Fabrícia falou, mosaico de pessoas, de momentos, de ideias, de reflexão. Sim. E aí, a nossa segunda proposição, a segunda pergunta para o nosso potinho e para o nosso diário, e que é uma pergunta que se multiplique ao longo desses dias e desses meses, não só os que restam de 2020, mas os tantos outros que ainda teremos, é a seguinte pergunta. Se você pudesse escolher um sentimento para encerrar... Não, minto. Essa não é a segunda pergunta, desculpa. Eu tô ficando séria. Mas, enfim. Se você pudesse escolher... Vamos segurar só o pote. Vamos fazer... Desculpa, gente. Eu me confundi aqui. Se você pudesse escolher um sentimento para encerrar esse mês, qual seria e por quê? Eu vou ficar com o sentimento deixa eu ver que sentimento que eu escolho. Eu quero escolher um diferente dos que eu falei no início. Né, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente construiu, né, orgulho de juntas termos feito um espaço, como a Juliana falou, tão acolhedor e tão reconfortante. E aí, que sentimento que você escolheria para encerrar esse mês? E por quê? Eu acho que tá um delay aqui pra mim. A Juliana também tinha pensado no orgulho. Então já tem aqui, eu vou botar mais um aqui no orgulho. Só pra falar que ele se repetiu. E aí, mas por que você falaria orgulho, Ju?
Mais alguém quer falar algum sentimento que ache importante para finalizar esse mês? Um sentimento que. Ou uma cor, pode ser um sentimento ou uma cor que para você represente esse mês de setembro. A professora Fabrícia falou gratidão. A Alice falou esperança. Já vou ler tudinho, Alice. Deixa eu só escrever aqui. Esperança. A Alice falou esperança. Ao nascer das flores, a primavera me faz acreditar na renovação. Ver uma árvore que perde todas as suas folhas no outono resplandecer na primavera é tão significativo para mim. Ai, que lindo, Alice. A Alice falou emoção. E aí, né, o que transborda agora é também a gratidão. Deixa eu ver quem fez a gratidão aqui. A Nancy Brager. Nancy Brager. Nancy. E ela fala que a gratidão é a alma da palavra agradecer. Ela se multiplica quando você é capaz de ver os presentes que o dia a dia oferece. O sorriso de um amigo, uma canção bonita, uma comida gostosa. A gratidão nos ensina a aproveitar melhor a vida. É a porta de entrada para a felicidade. Quando eu tinha 10 anos, minha avó me deu um diário da gratidão e disse ao meu ouvido: eu tenho um igualzinho. Toda noite escrevo nele coisas que me fazem sentir agradecido. Depois o coloco embaixo do travesseiro. Algo maravilhoso acontece. O conteúdo do diário entra nos meus sonhos e transforma o meu mundo no palácio da felicidade. E essa alegria me acompanha durante todo o dia seguinte. A quem agradecer agora? As pessoas que colocaram sua magia nestas páginas e ilustraram um livro. A pessoa que comprou e o deu de presente a você. E especialmente a você, por dividir com a gente. E aí eu peço licença a ela para fazer uma pequena intervenção. Especialmente a você, por dividir com a gente suas histórias, seus medos, seus monstros, suas perdas, suas saudades e suas fotografias de reinvenção de si. E a sua escrita de reinvenção de si. Especialmente a você por dividir com a gente esse espaço, por dividir com a gente um grande emocionário de no segundo momento do nosso pote, do nosso diário, é uma pergunta dupla. Pelo que você se sente grato, né? Como nesse diário da vovozinha, pelo que você se sente grato, né, nesse momento, e o que você pensa em encontrar do outro lado do livro, né, do muro do seu livro. Pelo que você se sente grato e o que você pensa encontrar do outro lado do muro do seu livro. Para escrever no nosso pote, no nosso diário.
eu coloquei que sinto-me grata por todas as pessoas que me ajudaram e me ajudam na construção da minha história e que eu espero encontrar sempre novas aventuras e histórias do outro lado do muro. Deixa eu ler o que vocês colocaram. A Juliana Lemos falou: nunca senti tanto orgulho de mim quanto nesse mês. Eita, perdi. Quanto neste mês. O sentimento de orgulho é ressignificado e a gente percebe o quanto enfrentou medo e se permitiu ter coragem. A professora Fabrícia disse que é grata à possibilidade de ter podido continuar me comunicando com vocês, mesmo com a pandemia, e de ter conseguido transpor muros. Não vai dar pra ler, né? Porque não tá focando, não sei o que aconteceu hoje com a câmera do celular. Mas que a gente possa sempre continuar com essa escrita da gente, dos nossos sentimentos, desenvolvendo cada vez mais essa reflexão pessoal que nos permite refletir sobre o mundo à nossa volta e reconhecer o outro, se reconhecer também no outro e unir forças, né, para transpor sempre esses muros. A Dona Ivone disse que é grata por tantas emoções que despertam tantas outras emoções. Quero ver sonhos realizados. Também, Dona Ivone. A Bruna falou que é grata por ter a oportunidade de conhecer, participar e criar no De Linhas outras histórias e novas memórias. É um lugar realmente muito mágico, né, Bruna? Eu também sou muito grata por esse espaço. E aí, vamos para a foto desse mês, com as obras desse mês, antes de encerrar. Eu não vou soltar o cabelo para tirar a foto, eu vou tirar a foto assim mesmo, porque tá realmente muito quente aqui. Vai, eu vou contar até 10. A Liz falou, eu não sei se saiu todas as... Ah, não saiu, vou levantar aqui o outro. Eu fiquei com o olho fechado também. Não tá fechado mesmo. A nossa fotinha. Pronto, agora saiu a capa inteira. Deixa eu ver aqui. A Liz, ela chegou a comentar, mas eu não tô conseguindo ver o comentário, porque tá mudando. Aqui. A Liz falou que... A Liz falou: Eu me somo ao coro de gratidão por toda essa gigante experiência. Muito gostoso. E, né, enquanto nos reinventamos, nós vamos concomitantemente descobrindo o mundo que nos cerca. E aí, nessa descoberta do mundo que nos cerca, nós refletimos sobre esse mundo. E nós refletimos de uma maneira a levar a realidade através da literatura, mostrando que a literatura ela é uma arma muito importante que nos leva à reflexão e nos leva mais do que isso também à luta. E há uma luta que permite todos, que permite sonhos, que permite voos e um lugar onde todo mundo é capaz de qualquer coisa e de tudo. E por isso ela é tão revolucionária e por isso ela é tão perseguida. Principalmente em governos desgovernos, né, como o nosso, onde na cabeça desse desgoverno a gente tem sempre que se conformar em estar dentro
de um muro que guarda perigos e guarda, além de nos guardar, guarda perigos e nos mata sufocado aos poucos. E a gente E aí, a Mafalda nos deixa várias reflexões sobre esse mundo e sobre como conseguimos ir contra, né, essa corrente e contra esses muros que nos aprisionam. E uma dessas reflexões que ela nos deixa não é verdade que todo o tempo passado foi melhor. O que acontecia era que os que estavam na pior ainda não tinham se dado conta. O Quino, ele nasceu em 17 de julho de 1932 e ele tornou-se infinito. E agora nós começamos a nos dar conta, ainda que pouco. E que bom que a gente começa a se dar conta, porque a partir do momento que a gente se dá conta, a gente pode nos levantar e nos erguer contra isso. Então, sejamos sempre mafaldas. Até quarta, sonhadores, na nossa reinvenção de mundo.